Sabe aquela passagem lá no finalzinho da Bíblia, que soa quase como uma ameaça? Um portão divino trancado para sempre, com uma advertência para ninguém tocar em uma única palavra? Pois é. E se essa advertência não for o cadeado final para a Bíblia inteira? Vamos juntos desvendar um dos versículos mais poderosos e, quem sabe, um dos mais mal compreendidos de toda a Escritura. Essas palavras escritas por João de Patmos são de uma solenidade que impressiona, né? Por séculos, elas foram lidas como o selo final de Deus, um aviso claro para não alterar as Escrituras. A mensagem parece bem direta: não adicione e não remova. A interpretação mais comum, aquela que a gente mais ouve, é que esse é o ponto final de Deus, protegendo todo o cânon bíblico, sabe, os 66 livros que conhecemos hoje. Funciona quase como uma tabela de conteúdo celestial trancada para sempre. Essa é a pergunta que muda tudo. E se a gente estivesse tentando usar uma chave muito específica, feita para proteger uma única sala, para trancar um prédio inteiro que ainda nem tinha sido totalmente construído? Para encontrar a resposta, nosso caminho já está traçado. A gente vai começar com um erro de cronologia, depois entender como o cânon foi formado, analisar o contexto exato do versículo e, no final, tudo isso vai levar a gente para uma perspectiva completamente nova. Vamos lá! Nossa primeira parada é uma viagem no tempo. A gente precisa voltar para a realidade histórica do primeiro século, a época em que o livro do Apocalipse foi de fato escrito. E aqui está o ponto central que meio que desmonta a interpretação comum. Aplicar uma advertência do século I a um livro que só foi compilado séculos depois, isso é o que chamamos de anacronismo. É como tentar usar as regras de trânsito de uma carruagem romana para dirigir um carro hoje. Simplesmente não se aplica. Então, o que existia na época? Bom, não era um livro único, mas sim uma coleção viva e dinâmica de escritos. Imagina só, a tradição oral dos apóstolos, cartas de líderes como Paulo passando de igreja em igreja, os evangelhos circulando como documentos separados e, claro, as escrituras judaicas. Era mais um ecossistema de textos do que aquele livro único que a gente tem na estante hoje. E o processo de reunir esses escritos em um único Novo Testamento levou tempo, muito tempo. Pensa nisso, há um intervalo de quase 300 anos entre a escrita do Apocalipse e o reconhecimento formal do cânon que a gente conhece. 300 anos! Esse é um fato histórico que, olha, muda tudo. Isso nos leva naturalmente à próxima questão. Se não tinha uma lista pronta, como é que essa coleção de livros, que hoje chamamos de Bíblia, surgiu? A igreja primitiva não escolheu livros ao acaso. Foram usados critérios bem claros para discernir quais escritos carregavam autoridade divina. A pergunta era: isso tem uma conexão direta com os apóstolos? Ou então, o que isso aqui ensina está de acordo com a verdade sobre Cristo que recebemos? E um ponto crucial: as igrejas ao redor do mundo já usam esse texto nos seus cultos como escritura? Foi um processo cuidadoso de reconhecimento, não de invenção. Então, o ponto fundamental é este. O cânon foi o resultado de um processo histórico guiado pela fé. Não foi uma declaração súbita, nem um pacote entregue do céu com uma lista de livros e um cadeado no final. Certo? Com o contexto histórico em mente, vamos focar agora no próprio texto de Apocalipse e no seu gênero literário. O Apocalipse pertence a um gênero literário muito específico, o apocalíptico profético, bem parecido com o livro de Daniel. Pense em linguagem super simbólica, visões impressionantes e, como uma característica bem marcante, advertências solenes para não adulterar a mensagem divina que está sendo entregue ali. E o que é realmente interessante é que essa fórmula de não acrescentar nem tirar não era nova, de jeito nenhum. Ela já existia na tradição bíblica, como a gente vê claramente em Deuteronômio. João não estava criando uma regra nova para um livro futuro. Ele estava usando uma fórmula de autoridade profética já estabelecida para proteger a sua própria profecia específica. Com a história e a literatura nos seus devidos lugares, a gente pode finalmente chegar ao coração da questão, a ideia central que ilumina tudo isso. Essa é uma ideia fundamental. Antes de qualquer livro ser escrito e compilado, houve o encontro das pessoas com Deus. Houve a experiência da fé vivida em comunidade. A revelação, o ato de Deus se mostrar, veio primeiro. O texto sagrado nasce dessa experiência, ele não é a causa dela. E isso nos leva a um ponto-chave. A igreja não criou a palavra de Deus quando montou o cânon. Ela reconheceu o que já era considerado a palavra de Deus pela sua apostolicidade e pelo uso nas comunidades. O cânon é uma resposta, não a origem da autoridade. Portanto,
Quando João de Patmos escreve sua advertência, ele está protegendo a integridade da sua visão, da sua mensagem, daquela revelação específica contida naquele rolo. Ele não estava pensando em um sistema fechado de livros que só seria definido séculos mais tarde. Ok, vamos respirar fundo. Agora é hora de juntar todas essas peças e ver qual é a imagem que se forma. O que tudo isso significa na prática? Para resumir, este versículo protege a mensagem do livro do Apocalipse. Simples assim. Ele segue uma tradição profética antiga e adverte contra a distorção daquela visão específica de João. Agora, o que ele não faz? Ele não serve como um índice para a Bíblia inteira. Ele não proíbe o processo histórico que a própria igreja levou séculos para realizar. E ele não valida uma versão do cânon sobre outra. Essa frase resume tudo perfeitamente. O cânon, ele não aprisiona a revelação, ele testemunha dela. O aviso de João não era uma porta se fechando, mas sim um guardião protegendo uma chama sagrada enquanto outras chamas ainda estavam sendo cuidadosamente reunidas. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final, e muito importante. Se o cadeado não está no último capítulo do último livro, então o que une tudo isso? Onde está a verdadeira autoridade da Bíblia? A resposta que toda essa jornada nos sugere é que a unidade e a autoridade das Escrituras não vem de uma lista ou de uma regra no final, mas da sua convergência em uma única pessoa, Cristo. Ele é a palavra viva, a revelação plena de Deus, o critério pelo qual toda a Escritura é lida e compreendida. E essa é uma base infinitamente mais profunda e poderosa do que qualquer cadeado.